Seja muito bem-vindo, eu sou Paulo Ferreira, eu sou professor de Excel e hoje eu vou te ensinar como utilizar a função agora. A função agora é uma função de data, que ela te retorna como resultado a data do dia e o horário no qual você executou a função. Ela tem uma sintaxe muito simples, você digita apenas igual agora, abre e fecha parênteses, e assim ela executa, ela não possui parâmetros, você não digita nada dentro do parênteses, e ela funciona da seguinte forma: igual agora, abro, fecho parênteses, pressiono Enter, e você vai perceber que ela me retornou como resultado a data e o exato horário no qual eu estou gravando essa aula. E essa função é simples, essa função ela te retorna um resultado que pode ser muito utilizado, por exemplo, em relatórios. Se você tem, por exemplo, que inserir a data e o horário em algum relatório, você pode inserir dessa forma, igual agora, abre e fecha parênteses. Por exemplo, se você tem uma planilha de controle de produtos, se você quer inserir quando que um produto deu entrada, você pode utilizar simplesmente a função agora. E ela te retorna a data e o horário da entrada daquele produto. Ou a data e o horário de saída do produto. Você consegue ter todas essas informações em uma única função. Agora, o motivo dessa função não ser tão utilizada hoje em dia é porque ela tem um problema. Um problema que, pelo menos, eu acho que é um problema, eu considero um problema, que é, ela atualiza a partir de qualquer alteração que você fazer na sua planilha. Nós temos aqui o horário, 8h16. Então eu venho e digito aqui, Paulo. Pressiono Enter, perceba que ela atualizou o horário. Então, toda vez que alguma coisa é atualizada na planilha, automaticamente a função ela atualiza. Ela se atualiza sozinha a partir de qualquer alteração que seja feita na planilha. Vamos ver outro exemplo. Eu vou apagar esse nome, pressiono Delete, perceba que ela atualizou novamente. Se eu tiver uma coluna com 30 funções dessa e eu alterar alguma coisa na planilha, ela vai alterar. Ela vai alterar todas as 30 funções. Para resolver isso, nós vamos fazer o seguinte. Você vem em Dados, ou melhor, Fórmulas. Aqui nós temos a opção de opções de cálculo. E ao invés de automático, nós vamos colocar manual. O que essa opção faz? Ela vai deixar de executar automaticamente as suas funções, porém, se você tiver outras funções dentro da sua planilha, vai alterar elas também. Então, toma muito cuidado em fazer isso. Faça isso somente se você estiver utilizando só a função agora. Por exemplo, se você tem um PROC-V, se você tem um SOMA-SI, se você tem outras funções que dependem de alterações para atualizarem, não utiliza isso. Se você fizer, provavelmente vai acabar bagunçando sua planilha. Se for só a função agora, tudo bem. Então vamos lá. Quando você clica em manual, você automaticamente remove essa opção da atualização automática. Tanto que quando você fecha a planilha e abre, essa função ela vem atualizada. Se você não sabe, todas as vezes que você abre a sua planilha, o Excel automaticamente lê todos os dados e atualiza todas as funções. Quando você utiliza as opções de cálculo, ele não vai fazer mais essa atualização automática. Quando você muda de automático para manual. Tem essa opção aqui, porém eu não vou explicar ela hoje. Então nós vemos aqui. Temos a opção 20 e 18. Vamos digitar novamente, igual agora. Abro, fecho parênteses, pressiono Enter. Agora nós temos a nossa função com a data atualizada e a função que nós inserimos anteriormente não foi atualizada. Se eu quiser atualizar ela, eu dou um duplo clique, pressiono Enter e o Excel vai executar novamente, porque eu quero que ele execute, e aí ele vai e me dá atualizada. Se você tem muita coisa na sua planilha, Paulo, já tem um monte de função aqui, um monte de fórmula, eu não quero perder as minhas funções. O que eu faço? Eu vou continuar aqui como automático e nós vamos fazer o seguinte. Ao invés de nós atualizarmos ela, nós vamos copiar e colar os valores. Então, eu clico nela, Ctrl C, clico com o botão direito e venho aqui colar valores. Perceba que ela atualizou. Ela atualizou porque eu fiz uma alteração na minha planilha. E perceba que aqui me veio apenas um número aleatório que eu não faço a mínima ideia do que seja. Então eu venho página inicial. No lugar de geral,
eu vou inserir data. Porém, quando eu insiro data abreviada, a hora some. Eu preciso da hora. Como que eu faço? Venho aqui em mais formatos de número, venho em data, vou nas últimas opções e seleciono essa última opção, que tem o dia, o mês, o ano e o horário. Clico em OK. E aqui eu tenho o meu horário e eu tenho a minha data. E se por algum acaso houver uma alteração na minha planilha, perceba que mudou o horário e a data, mas aqui não mudou. Por quê? Porque eu copiei de lá e colei apenas os valores. Não colei a função em si. Então, se você tem muitas funções na sua planilha e você não quer utilizar a função agora, você não quer travar a sua planilha toda, indo lá em funções, e indo lá em fórmulas e opções de cálculo manual, você pode fazer dessa forma. Você pega o horário de agora e copia e cola. Pronto, cola valores. No caso, não com Ctrl+C, Ctrl+V, porque ele vai à função. Cola apenas os valores. Ah, Paulo, mas aí vai ficar mais difícil para mim, porque eu vou ter que estar copiando e colando valores, copiando e colando valores. O trabalho é só você fazer a primeira formatação, porque você tem que vir data, mais formatos, data e a última opção. Depois que você fez isso, que já passou o tempo, você vem, copia, Ctrl+C, botão direito, colar valores, ou você vem aqui, ó, colar especial, e a opção valores, vem apenas um número, aí você clica no que você já fez, clica aqui no pincel de formatação, e ele vai copiar essa formatação e clica na opção abaixo, que automaticamente ele pegou a formatação que estava aqui e colou aqui. Então você não precisa mais fazer o passo novamente de data e mais formatos de número. Bem, essa foi uma explicação sobre a função agora, uma das formas de você utilizar ela. Você pode conhecer outras formas de usar, como por exemplo, usando a função agora, porém com uma soma. Vou digitar a função agora, igual agora, abro e fecho parênteses, e vou digitar mais 5, mais 5. Então eu quero a data de agora mais 5 dias. Então ele vai me dar, ao invés de 5 do 10, 10 do 10. Se eu quiser a data de agora mais 12 horas, igual 0,5. Deu um erro, porque eu usei ponto. Tem que ser vírgula. 0,5. Então ele vai me dar a data de amanhã às 8h24. Então a data de agora mais de 12 horas. Então daqui 12 horas vai ser 6 de 10 de 2023. E a hora vai ser 8h24. Então essas são algumas das aplicações da função agora. É uma função muito pouco utilizada. Conheço pouquíssimas pessoas que já utilizaram ela alguma vez. Justamente por isso, porque ela atualiza sozinha e meio que perde a utilidade. Então, espero que essa aula tenha sido útil para você, que você tenha entendido, tenha aprendido mais uma função. E não esquece de dar like no vídeo, de compartilhar com um amigo seu que queira aprender Excel. E até a nossa próxima aula.